Então, pessoal, voltando para falar novamente sobre a questão dos bombeiros mortos no Shopping Tijuca. Eu quero saber se a família das vítimas vão ser indenizadas. Até porque os dois bombeiros que morreram, a Emily e o outro rapaz que era chefe de segurança, que também era bombeiro civil, eles foram vítimas de coisas que eles já estavam declarando, né, nos seus livros de ocorrência, que estavam acontecendo naquela loja, né? Ou seja, a loja tinha ali algumas situações irregulares, inclusive o gestor lá do shopping está sendo indiciado lá, né, porque permitiu que fossem retirados itens da loja que iriam passar pela perícia, né? Isso acaba impedindo de se entender exatamente a gravidade da ocorrência, tá? Então, para aquelas pessoas que ficaram me criticando quando eu falei que aqueles dois eram heróis, para aquelas pessoas que falaram que eu estava romantizando a tragédia, né? Porque ao ver das pessoas, o bombeiro civil, né, que está ali para fazer o combate ao princípio de incêndio, quando ele morre, ele errou, tá? Pode se pensar dessa forma? Pode até se pensar dessa forma. Só que eu estou cansado de ver a própria categoria criticar os seus guerreiros, principalmente nesse momento em que não se cabe isso, né? Momento solene, momento de respeito às famílias, não se cabe em críticas, ainda que existam erros, todo mundo erra. O bombeiro militar erra e também acaba perdendo a vida. Não houve um caso lá numa whiskeria lá na cidade, lá um prédio que tinha negócio de whisky ou charutaria, que os bombeiros estavam seguindo pela metade, também morreram lá. Também ocorreram erros. Então erros se cometem por inúmeros motivos, sabe? Quem está na ocorrência que sabe o problema, né? Às vezes o bombeiro acha que vai dar e às vezes não dá. Só que acaba que o custo daquele erro é a vida do cara, tá? Mas em nenhum momento eles botaram a vida das pessoas em risco. Por isso que eu chamo eles de herói, porque todos os bombeiros civis sabem dos riscos das coisas. Agora, foi se questionado lá o equipamento, né, que não estava possivelmente adequado a reclamações da Emily, e foi relatado pela mãe ou a avó dela que o equipamento parecia ter 15 quilos, quando na verdade teria que ter 30. A nota fiscal da empresa que foi apresentada estava fora da validade, saiu no Jornal Nacional isso. Então, a rede não estava pressurizada, o sprinkler não ativou, né? Não tinha água, você vê nitidamente a mangueira não tinha água dentro. Então, uma série de erros. Não tinha ninguém para quebrar lá o vidro lá para que os elevadores viessem a ficar parados no andar. Tem gente que nem sabe para que serve aquele dispositivo. Você quebrou o vidro, os botãozinhos vieram para fora, o elevador para em qualquer pavimento e fica com as portas abertas e ninguém pode acessar. Por que isso acontece? Você imagina um prédio de 16 andares onde está acontecendo um incêndio lá em cima. Se você botar um bloqueio na porta, um cone, um extintor para bloquear a porta do elevador, uma pessoa no desespero, eu esqueci o cachorro, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar aquilo, porque as pessoas às vezes morrem porque quer pegar coisas importantes, documentações, dinheiro, né? Então as pessoas acabam morrendo no incêndio por causa disso. A pessoa lembra que esqueceu algo importante, um cachorro, e vai tentar acessar o elevador. E se o elevador estiver apenas bloqueado, o que eles vão fazer? Ele vai tirar aquilo ali e vai subir, e vai morrer asfixiado num espaço confinado. A energia pode acabar no momento ali, porque o fogo pode atingir a parte elétrica. O elevador pode se encher de fumaça naquele momento do pavimento que é onde ele vai. Então ele no espaço confinado, ele acaba morrendo. Então por isso que existe esse bloqueio. Só que onde estão a quantidade de brigadista, e agora vocês vão entender que brigadista e bombeiro civil são totalmente diferentes. O brigadista ele vai atuar nesse momento aí para fazer uma ajuda, né? Bloquear um elevador, parar um elevador, conduzir as pessoas para a saída, conduzir as pessoas para não deixar as pessoas voltarem para dentro do shopping, que foi uma baderna generalizada. As pessoas sem sensibilidade continuaram suas vidas como se nada tivesse acontecido. E aquilo poderia ter agravado e matado mais pessoas, né? Se de repente se tratasse de um lugar que não tivesse estrutura de incêndio.
Então as pessoas estão nem aí para a questão. A população quer curtir seu final de semana, até porque nego trabalha 6 por 1, no último dia, na sua folga, ele quer se virar do avesso, se possível. Né? De tanto trabalho que ele tem, todo dia tem que olhar para a cara do patrão, naquele dia é dia dele encher a cara, dia dele curtir a vida, então por isso também a gente até compreende isso. Só que os brigadistas teriam que estar ali para atuar, porque eles ganham um valorzinho para isso. E tem que ter um número de brigadistas muito grande. Agora, qual era o efetivo da brigada nesse dia? Olha o tamanho de um shopping, olha a quantidade de pessoas que passam no shopping. Se a gente não pensar nisso, vamos ter muitos bombeiros civis desempregados que se formaram, gastaram rios de dinheiro com cursos e poderiam estar ali trabalhando. Então, o que vai mudar com a morte desses bombeiros? O que vai mudar? Porque ali o que aconteceu? A Emily entra, depois ela volta pedindo para alguém mexer no cilindro, ou seja, alguma coisa aconteceu na questão do cilindro. E algumas pessoas criticando porque ela estava olhando para a roupa de aproximação por muito tempo, achando que a menina não sabia vestir, já estavam falando, criticando, sem saber que há protocolos para quem trabalha em shopping, mensalmente, ou eu não sei se é mensalmente ou semanalmente, eu nunca trabalhei em shopping, mas eu sei que existe uma visita periódica da supervisão, onde o bombeiro coloca ali a roupa de aproximação na frente do chefe ali, e tem um tempo para colocar, é um treinamento. Eles têm NR20, pode não ser um treinamento espetacular, mas é um treinamento em que você sabe botar a roupa de aproximação, o que o leigo não conseguiria, devido aos tirantes da máscara, devido à colocação do cilindro. Não é uma coisa fácil de colocar, precisa de treinamento. Se ela estava com a roupa de aproximação perfeitamente, é porque prova que ela sabe. Mas por que ela demorou? Será que ela estava considerando se o cilindro ia sustentar? Porque você ofegante, o cilindro pode durar só uns 20 minutos. Se o cilindro não estiver cheio, vai durar muito menos. E aquela roupa ali é a antiga, não tem aqueles alarmes, né, que o bombeiro tem que ficar se sacudindo para poder parar o alarme. Eu acho que não tem esse alarme nessa daí. Essas são as mais modernas, que quando o bombeiro está muito tempo imóvel, detecta que está acontecendo algum problema. Então a roupa começa a alarmar para que os colegas consigam perceber que há um problema com alguém da equipe. E aí por isso você vê o bombeiro se sacudindo, né? Para poder esse alarme parar, mostrando para o sistema que ele está de fato vivo ou está consciente. Então, gente, saber colocar roupa, ela sabia. Foi falado também na reportagem sobre os tirantes da máscara poder estar ressecado ali, né? Teve que se apresentar ali a documentação desses equipamentos, mas são as coisas que o bombeiro civil acaba passando na sua rotina de trabalho, né? Se o próprio uniforme do bombeiro às vezes fica anos sem a empresa querer mandar uma cobertura, o bombeiro às vezes está trabalhando com a calça rasgada, entendeu? Então quando se fala em cumprir regras, o profissional trabalhador, eles adoram falar que o profissional tem que cumprir as regras, mas quando fala-se que as empresas também têm que cumprir regras com o bombeiro civil, não deixando o bombeiro civil trabalhar em desvio de função nem acúmulo de função, pagando a sua paga conforme a convenção coletiva de trabalho, quando se fala de uniforme que a empresa tem que fornecer, isso daí ninguém quer cumprir. Lugar de brigada tem que estar 100%, né? Tem que ter todos os equipamentos, tem que ser um lugar que seja considerável, né, de acordo com a norma regulamentadora do lugar, né, a quantidade de efetivo. Então, tipo assim, obediência às questões do profissional ninguém quer. Agora, quando você vai falar do patrão, o patrão quer reclamar porque contratou um cara que é recepcionista, mas não quer varrer o chão, ele acha que o cara é um empregado, né? Aí eu falo assim, vem cá, quanto você está pagando ele? Porque se você pagar muito bem, o cara vai varrer o chão, vai lamber o chão. Mas se você paga como qualquer outro, ele vai falar assim, não, eu fui contratado como recepcionista. Então, tipo assim, há trabalhos e trabalhos. Agora, desvio de função e acúmulo de função é o que mais tem na nossa categoria. É bombeiro civil, porteiro de escada rolante, é bombeiro civil trabalhando de porteiro mesmo, o dia todo em pé, sabe? Na época da pandemia, era verição de temperatura, que não servia para porcaria nenhuma, ficava em pé o dia todo, né? Em todos os lugares do Brasil. O bombeiro civil foi sacrificado na época da pandemia. Tinha que cuidar de todo mundo que estava sem máscara,
foi sacrificado. As empresas tinham que contratar uma equipe para fazer aquilo ali. E o bombeiro civil, ele é diferente do brigadista porque ele circula tudo e ele vê riscos, ele olha todos os lugares, todas as brechas, ele pode entrar em qualquer sala, em qualquer lugar, ele tem autonomia para entrar para ver se tem algum problema. Se está saindo uma fumacinha ali, ele pode entrar lá. E a gente às vezes tem esses problemas que as pessoas acham que não. O bombeiro civil tem autonomia, ele pode ver, ele é o cara que vai ver todos os riscos de um lugar, ele para serviços. Só que a gente sabe que muito bem que tem lugares aí, por exemplo, os mercados, tipo essas redes açaí. Cadê os bombeiros civis dali? Eu vejo um montão de gente trabalhando em altura, sem equipamento, sem NR35, acima de 2 metros de altura, trabalho em altura, que tem que ser evitado, se possível. Tá lá o cara sem equipamento nenhum, aí o cara tá lá saudável, é habilidoso, daqui a pouco o cara sofre um mal súbito, cai lá de cima. O cara sofre uma queda de pressão, o cara não tá bem de saúde, desmaia, cai lá de cima. Toma um choque elétrico, cai lá de cima. Então não existe profissional tão habilidoso que possa ter poder contra o seu próprio corpo, que possa dominar o seu próprio corpo. Inclusive, teve um caso de uma moça numa escada, dessas assim cercada, né? Aparentemente estava segura, mas não tinha bombeiro civil para isolar a área. Aí me vem um cara com uma paleteira, bate no pé da escada, derruba a mulher lá de cima, de uma altura de mais de 4, 5 metros, de cara no chão. Não sei quem é a moça, não sei qual é o estado dela, não sei quem são os familiares, o que ela está passando, as dificuldades que ela está passando hoje, se ela está viva, se ela está tetraplégica, se ela sofreu dano cervical. Ninguém fala nada, sabe por quê? Porque nesse país é assim, a coisa acontece, a mídia noticia e depois esquecem. Eles só fazem alarido muito grande quando dá muita ibope, muita gente interessado. Porque são abutres também que só querem saber de noticiar para ganhar dinheiro, vender revista, vender jornal. E nós, bombeiros civis, não, nós estamos interessados em como é que está a vida daquele rapaz lá, que pessoas que não tinham preparo para fazer um serviço em altura e nem autorização, botam um cabo de aço, talvez ligado numa árvore, que vem um cara do prédio, uma linha de vida que era mais para matar o cara do que para ajudar em alguma coisa, na barriga do cara, uma corda, e o cabo de aço arrebenta, o cara despenca. Se eu não me engano, isso foi em São Paulo ou Brasília, né? Dizem que o rapaz ficou bem, mas eu não sei quem é o rapaz, eu não sei como é que tá o rosto dele. Sabe, a gente, bombeiro civil, a gente tem que procurar entender que a gente precisa saber essas coisas, martelar essas coisas e falar muito disso, para que isso não se repita, para que isso não aconteça. Aí tem gente que estava criticando lá 2 bombeiros no Ceasa porque a mangueira enrolou. Meu irmão, a mangueira enrolou, foi um erro? Matou alguém? Não matou. Tinha um incêndio em potencial acontecendo? Não tinha. Então desliga o hidrante e desenrola a mangueira e faz o procedimento de novo, porque não tinha espaço para eles esticar a mangueira ali direito. E aí acontece o erro, aí fica lá os bombeiros civis. Isso aí é despreparo. Isso aí é gente, sabe? Cara, as críticas realmente que a gente tinha que fazer. Qual crítica? O que eu sempre faço. Falar em rede social não resolve a situação do bombeiro civil, tá? Reclamar da paga em WhatsApp não funciona. Você tem um monte de gente que está aí na internet com vários inscritos, várias pessoas ali admiram o trabalho, perfeito o trabalho, eu puxo a orelha de todo mundo. Trabalho perfeito, de prevenção, todo mundo está aprendendo a desengasgar os outros, está aprendendo RCP. É lógico que RCP, essas coisas tem que ter treino, porque a maioria das pessoas só olha aquilo ali e esquece. Na hora de fazer, vai fazer a RCP no umbigo e vai fazer a manobra de Hamilton nas costas e vai botar o DEA na testa. Não sabe, porque isso a gente aprende ao longo de treinamentos. Então tem gente que vai olhar, sabe mais ou menos como é que é, mas não sabe fazer de forma tão eficiente. Uma RCP não pode ser uma coisa ineficiente. Você não pode apenas saber a posição sem saber a profundidade, sem saber que o tórax tem que retornar, sem saber o tempo, sem saber quantidade, sem saber que você não pode parar, sem saber que você tem que chamar a emergência antes, né? Se tiver a DEA e for um ritmo chocável, taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular, o DEA pode chocar e pode reverter aquela PCR.
Se não fizer, pode vir para uma sistolia, aí só medicação, adrenalina e tal. Então, tudo isso daí o profissional estuda e para estar capacitado para no momento fazer de forma eficiente. O leigo vai fazer mais ou menos, alguns leigos são mais inteligentes, fazem até melhor do que muitos bombeiros, então isso acontece. A questão é a seguinte: pessoas que são influenciadores em redes sociais, por que vocês não chamam os seus admiradores para estar presente lá no sindicato, pelo menos no dia do aumento, pelo menos no dia de uma manifestação em prol aí da Emily, pelo menos em algumas coisas mais importantes para a categoria? Mas não, o sindicato fica abandonado, todo mundo só quer saber do sindicato quando é dia de aumento. A maioria dos trabalhadores desse país não sabe nem o endereço do seu sindicato, nunca botaram os pés, mas reclamam, porque quando o patrão vai pedir para fazer um extra é R$120. Ah, mas a CCT manda 350 e pouco. Mas as leis nesse país não funcionam. Por que não funcionam? Porque o trabalhador, ele não tem... Uns não tem tempo, que trabalha 6 por 1. Os que têm trabalhando a 12 por 36 não lutam pelo seu direito. Quando houve a retirada do feriado da escala 12 por 36, na reforma trabalhista do Temer, ninguém fez nada, ninguém foi às ruas, ninguém lutou. Tinha gente que veio falar comigo no mês de novembro, depois de meses. Cara, teu feriado veio? Eu falei, cara, claro que não. Mas por que não? Porque você não sabia que a reforma trabalhista tirou o feriado, não? Caraca, então tu tinha falado dessa parada, né, cara? Eu falei, caraca, vocês são dementes, vocês têm algum problema de cabeça? Saíram às ruas por causa de 10 centavos de aumento de passagem, que depois não adiantou nada. O valor caiu de 10 centavos, depois voltou para 30 mais à frente. Então, tipo assim, fazem uma revolução por causa de 10 centavos de passagem. Mas quando o Temer tirou o feriado da escala 12 por 36, foram milhões que enxugou na conta dos empresários. E aí, isso daí nunca vai quebrar o país. Mas o bolso do trabalhador quebra, ninguém fala nada. Agora... fim da escala 6 por 1. Ah, não, é ano de eleição. Joga pro ano que vem, né? Pagamento de feriado. Não, isso daí não. Deixa daqui para 90 dias. Piso da enfermagem, que vai dar um rombo, vai dar um... não sabe se nem de onde vai tirar esse dinheiro. Não, joga para frente. Tudo que é para beneficiar o trabalhador é sempre jogado lá no fundo. É sempre jogado lá embaixo. Por isso que eu falo, os prevencionistas desse país precisam se unir, fazer comissões e juntar-se com políticos que realmente lutam por os interesses, e aí a gente vence todas as batalhas. Frente Parlamentar Mista da Prevenção, Rio de Janeiro, todo mundo. Entende? Então, é unir todos os prevencionistas, porque são nesse país, os que deveriam ser mais valorizados são os mais desvalorizados. Tá, gente? Então é isso que acontece nesse país. É só um pouquinho, isso aqui é só um pedacinho das revoltas que a gente tem, que muitas vezes as pessoas nem têm noção de como essas coisas funcionam. E a gente está aqui para tentar mostrar um pedacinho. Então, agora, se a gente for pagar o feriado, vai quebrar o empresário. Era a mesma coisa que falaram quando não queriam dar os direitos das empregadas domésticas. Vai quebrar o país. As empregadas domésticas, eu chamava no início, quando eu fiz o blog, há muitos anos atrás, meu canal do YouTube tem 20 e poucos mil inscritos, e eu tinha mais de 15 mil vídeos, só que o YouTube me bloqueou durante 5 anos. Depois eu consegui rever, o hacker invadiu, consegui rever de novo com a conta Gov, e ali eu tenho um vídeo falando de Infojobs, falando do fim da escala 6 por 1, quando ninguém aceitava. Esses dias o cara tava até agradecendo. Caraca, tu abriu minha mente, cara. Naquela época tu já falava disso. Porque eu sempre estudei isso. Aí a carteira da empregada doméstica eu chamava de carteira assim nada. Por quê? Porque não tinha direito nenhum. Elas ganharam 16 direitos, se eu não me engano. 8 foram engavetados, entende? Então não vai quebrar o país. Não quebrou. Sempre quando vai fazer alguma coisa pro pobre, acha que vai quebrar o país. Porque aqui nesse país, se cair os 40% da multa do FGTS, sabe o que acontece? Bota a 10%. No outro dia tá um montão de gente na rua. Um montão de gente que o patrão só não manda embora porque tem que pagar a multa. Então essa multa, ela protege o trabalhador de ser demitido, e aí protege o desemprego, né? Protege contra o desemprego. E aí, ele sendo mandado embora, vai ser um montão de gente sugando ali do seguro-desemprego, tá? Então, é por isso que existem essas proteções da consolidação das leis trabalhistas. Elas não existem ali à toa, elas são proteção do trabalhador.
Lá no início, quando você entra na empresa, primeiro, segundo ano, o patrão te massacra. Ó, se não fizer extra, vai ser demitido. Ó, se não ficar até depois da hora, vai ser demitido. É só por ameaça. Você imagina se não tivesse os 40% da FGTS, essa ameaça ia durar pro resto da vida. Aí sabe o que acontece? O patrão lá, os primeiros anos, massacra o trabalhador. Depois que ele pega 10, 15 anos de casa, ele caga pra tudo que a empresa fala. Ele começa a ser exigente também. Vocês não me dão nem uniforme? Tem 3 anos que não dá uniforme. Aí o trabalhador já começa a não querer fazer. Aí fica aquele trabalho que não anda. Porque o cara vai fazer um extra. O cara trabalha 12 por 36. O extra dele, R$140, um exemplo. O cara trabalha 12, faz mais 12 de extra e mais 12 que é o plantão dele. Ele fica 36 horas aéreo para ganhar R$140. Onde já se viu isso? Ele sacrificar um dia de folga por R$140. É justo isso? Não é justo. Aí o trabalhador trabalha cansado, estressado, comete erros, até crimes. Aí você vê aí uma arranca de problema. Escala 6x1, o cara só dorme 4 vezes por noite em casa bem. Aquele dia, o único é só dormindo, porque é tão cansativo. Todo dia olhar para a cara do patrão, todo dia olhar para os mesmos funcionários. Você não tem vida, teus filhos crescem e você não vê. Você tem que ter alguém de confiança para levar para a escola. Se não for de confiança, pode acontecer abusos. As creches que eram antigamente integral não são mais integral. E isso atrapalha, por isso que tem o Bolsa Família, porque antigamente quando a creche era integral, as mães botavam a criança na creche, protegida, alimentada, e ia trabalhar. E agora não são mais integral. Ou seja, é muito mais fácil para o governo dar o Bolsa Família do que pagar professores para estar lá naqueles horários integral e uma arranca de professor da rede geral, né? É muito mais fácil pagar o Bolsa Família do que estruturar todo o ensino público ali das creches, pagar profissionais, 13º, férias e tal. Não, tiraram a creche em um período integral, botaram meio período e deram o Bolsa Família, né? E aí, quer dizer, a pessoa fala, não, eu sou contra o Bolsa Família. Pô, então bota as creches no período integral e deixa a mãezinha trabalhar. Porque só o pai de família ganhando salário mínimo trabalhando 6 por 1 não consegue sustentar a sua família. Então, isso tudo que vocês precisam entender para poder a gente chegar a um denominador comum nesse país.